As luzes de Mumbai brilhavam como diamantes espalhados sobre um manto de veludo negro, refletindo-se nas águas calmas do mar Arábico. Do alto de sua cobertura luxuosa, Arjun Mehra observava a metrópole com um olhar de conquista, sentindo que o mundo estava sob seus pés. O tilintar do gelo no copo de cristal era o único som que interrompia o silêncio opressor daquela sala vasta, decorada com mármore italiano e obras de arte caríssimas. Ele era o rei de um império tecnológico, um homem que acreditava que o destino era apenas uma invenção dos fracos. Para Arjun, a pobreza era uma falha de caráter, uma mancha na tapeçaria de progresso que ele ajudava a tecer com suas mãos ambiciosas. Ele desprezava as tradições antigas de sua terra, vendo-as como correntes que impediam o avanço da modernidade e da lógica fria do capital. Seus sapatos de couro legítimo nunca tocavam o solo empoeirado das ruas. E seu coração, endurecido por anos de competição feroz, raramente batia por algo que não fosse lucro. Ele ignorava o fato de que, sob seus pés, milhares de vidas lutavam pela simples sobrevivência. No canto da sala, quase invisível como uma sombra, Meira movia-se com uma graça silenciosa enquanto limpava o chão de mármore impecável. Vestida com um sari de algodão desgastado, mas cuidadosamente limpo, ela representava tudo o que Arjun tentava esquecer sobre as suas próprias raízes humildes. Ela não olhava para cima, mantendo os olhos fixos na tarefa, realizando seu trabalho com uma dignidade que o dinheiro não podia comprar. Meira carregava consigo o peso de um passado nobre, agora enterrado sob as cinzas da necessidade e das dívidas familiares. Arjun costumava ignorar os empregados, tratando-os como meras extensões da mobília cara que decorava seu santuário de vidro e aço. No entanto, naquela noite, a presença de Mira parecia irritá-lo de uma maneira inexplicável, como se a simplicidade dela fosse um insulto à sua opulência. Ele observou a maneira como ela manuseava o pano, com uma precisão que sugeria uma mente educada e disciplinada. A arrogância dele fervia silenciosamente, alimentada pelo álcool e pela sensação de onipotência que a riqueza extrema costuma proporcionar aos corações vazios de compaixão. Enquanto isso, Meira pensava em seu pai, um homem que dedicara a vida ao estudo dos Vedas e da sabedoria eterna de Varanasi. Ela se lembrava do cheiro de incenso e do som das orações matinais à beira do rio Gange. Uma vida que parecia pertencer a outra existência. A queda de sua família fora rápida e cruel, deixando-a com nada além de um nome honrado e a necessidade de servir para pagar o resgate da honra de seu progenitor. Cada centavo economizado era uma prece silenciosa pela libertação de sua alma. O contraste entre os dois era um retrato fiel da Índia moderna, onde o futuro brilhante colidia violentamente com o passado sagrado e sofrido. Arjun representava a ambição desenfreada que consome tudo em seu caminho, enquanto Mira era o símbolo da resistência silenciosa e da fé inabalável no Dharma. Ele possuía o mundo material, mas sua alma era um deserto árido e sem vida. Ela não possuía nada, mas dentro de si guardava tesouros de sabedoria que nenhum banco poderia guardar ou proteger contra as tempestades do tempo. Naquela noite fatídica, Arjun estava organizando uma coleção de manuscritos antigos que havia adquirido em um leilão internacional em Londres. Ele não os valorizava pelo conhecimento contido neles, mas sim pelo prestígio e pelo valor de mercado que essas relíquias poderiam representar para sua imagem pública. Ele os manuseava com luvas brancas, rindo da ironia de possuir algo que seus antepassados consideravam sagrado, mas que agora era apenas mercadoria. Ila Olhau para Mira, que continuava seu trabalho braçal, e uma ideia perversa começou a se formar. Diga-me, mulher, Arjun disse com uma voz carregada de sarcasmo, enquanto apontava para um pergaminho coberto de caligrafia complexa. Você passa seus dias limpando o pó dessas coisas. Mas tem alguma ideia do que está escrito aqui, ou sua mente só alcança o valor do sabão? E ele riu, esperando que ela se encolhesse diante de sua superioridade intelectual e social. A pergunta era uma armadilha, um jogo cruel
destinado a reafirmar a hierarquia que ele tanto amava. Ele esperava o silêncio ou um gaguejar confuso de ignorância. Mira parou o que estava fazendo. Pela primeira vez naquela noite, ergueu os olhos para encarar o patrão com uma calma profunda. Não havia medo em seu olhar, apenas uma tristeza infinita que parecia atravessar as paredes daquela cobertura luxuosa. Ela reconheceu instantaneamente o dialeto sânscrito no pergaminho. As palavras que seu pai a ensinara a ler antes de a escuridão da pobreza cair sobre eles. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com as vozes de 1000 gerações que clamavam por justiça e reconhecimento. Arjun sentiu um desconforto estranho sob o olhar da faxineira, algo que desafiava sua autoridade e sua compreensão do mundo. Ele estava acostumado a ver submissão e gratidão nos olhos daqueles que dependiam de seu salário para comer. Mira, no entanto, parecia olhar através dele, vendo a fragilidade de sua construção de ego e a vacuidade de sua existência dourada. Ele repetiu a provocação, sua voz subindo um tom, tentando recuperar o controle da situação que começava a escapar de suas mãos poderosas e impiedosas. A atmosfera na sala mudou drasticamente, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte do oceano. Mira respirou fundo, sentindo o peso das palavras sagradas que residiam em sua memória como brasas escondidas sob a cinza fria. Ela sabia que responder seria mudar o curso de sua vida naquele lugar. Mas a dignidade de sua linhagem não permitia que o conhecimento fosse ridicularizado. O destino estava prestes a girar sua roda, e o milionário não tinha ideia do choque que estava prestes a receber em sua alma. Os dois permaneceram em um impasse silencioso, separados por um abismo de castas, riqueza e educação, mas unidos por um momento de verdade absoluta. Arjun sorria, uma máscara de desprezo que escondia uma curiosidade súbita e inquietante sobre aquela mulher misteriosa. Ele acreditava que a vida era um mercado onde tudo tinha um preço, incluindo a sabedoria. Mira sabia que a vida era um sacrifício, onde o valor real era medido pela pureza do coração e pela fidelidade ao próprio caminho espiritual e moral. A luz do lustre de cristal refletia no mármore, criando padrões que pareciam mandalas de um destino inevitável e misterioso. Arjun fez um gesto impaciente com a mão, instando-a a falar, a provar sua ignorância ou a admitir sua inferioridade de uma vez por todas. Ele queria ouvir o som da derrota, mas o que estava prestes a emergir dos lábios de Mira seria algo muito diferente. O primeiro capítulo dessa longa jornada de redenção e karma estava apenas começando a ser escrito pelo tempo eterno. Cada segundo de silêncio aumentava a tensão entre o senhor e a serva, entre o opressor e a oprimida naquela torre de marfim. Mira pensou em sua mãe, que sempre dizia que a verdade é como o sol, não pode ser escondida para sempre por nuvens de orgulho. Ela decidiu que não se esconderia mais atrás da vassoura e do pano de chão. A resposta que ela daria não seria apenas uma tradução, mas uma lição de vida que ecoaria nos corredores da alma de Arjun Mera. O milionário ajustou seu relógio de ouro, um símbolo de seu tempo que ele considerava precioso demais para ser desperdiçado com alguém tão insignificante. Ele estava prestes a dispensá-la com um insulto final, quando Mira finalmente abriu a boca para falar. Sua voz não era trêmula nem fraca, era melodiosa e firme, como o som de um sino de templo ressoando na madrugada fria. O ar pareceu esfriar na cobertura, e as sombras nos cantos da sala pareceram se aproximar para ouvir o que viria. Nesse momento, a história de Arjun e Mera deixou de ser um simples encontro entre patrão e empregada para se tornar um épico espiritual. A arrogância dele estava prestes a colidir com a profundidade dela, e nada na vida de Arjun Mera permaneceria o mesmo após aquela noite. O palco estava montado para uma transformação dolorosa, onde as lágrimas seriam o único caminho para a purificação. O orgulho de um homem estava prestes a ser testado pela sabedoria de uma mulher que ele considerava ninguém. Arjun inclinou-se para a frente, um sorriso cínico, ainda brincando em seus lábios finos e cruéis, sem saber que o chão sob seus pés era menos sólido do que imaginava.
Ele esperava uma tradução literal e desajeitada, algo que ele pudesse zombar durante o jantar com seus sócios influentes no dia seguinte. Ele não esperava que as palavras de Mira tivessem o poder de desmantelar sua realidade cuidadosamente construída. O choque seria profundo, uma ferida necessária para que a luz pudesse finalmente entrar em seu coração endurecido. Mira olhou para o manuscrito mais uma vez. As letras antigas parecendo brilhar com uma vida própria sob a luz artificial da sala. Ela começou a falar. E a primeira palavra em sânscrito que saiu de seus lábios vibrou com uma energia que parecia deslocar os objetos caros ao redor. Arjun sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um sentimento de vulnerabilidade que ele não experimentava desde a infância. A faxineira estava prestes a revelar que, naquela sala, o verdadeiro pobre era aquele que possuía apenas dinheiro. A jornada de 7 capítulos que se iniciava ali prometia ser um mar de emoções, onde o karma cobraria suas dívidas com juros altíssimos. Mira era o instrumento do destino, a voz da consciência que Arjun tentara calar com o barulho de seu sucesso material excessivo. A cidade de Mumbai, com toda a sua glória e miséria, servia de testemunha para o início desta transformação espiritual profunda. O que começou como uma zombaria terminaria como uma das lições mais sagradas da literatura da vida real. Acima, o silêncio foi quebrado, não por um grito, mas por uma sabedoria que existia muito antes de os prédios de Mumbai tocarem as nuvens. Arjun Mehra, o homem que tinha tudo, estava prestes a descobrir que não sabia nada sobre a verdadeira essência da existência humana. E Mera, a mulher que não tinha nada, estava prestes a mostrar que a riqueza da alma é a única que sobrevive à pira funerária. O jogo de poder tinha mudado de mãos, e a verdade estava finalmente livre. Mera caminhava pelas ruas barulhentas de Mumbai, mas seu coração ainda habitava as margens serenas do rio Gange, em Varanasi. Ela conseguia fechar os olhos e sentir o aroma penetrante de sândalo e flores de calêndula que flutuava no ar durante os rituais noturnos de arte. Aquela cidade sagrada não era apenas um lugar geográfico, mas o berço de toda a sua formação intelectual e espiritual, sob a tutela de seu amado pai. Cada passo dado no asfalto quente de Mumbai parecia uma jornada em direção a um exílio que ela nunca desejara realmente enfrentar sozinha. Seu pai, o Pandit Varma, fora um homem de uma sabedoria tão vasta quanto as águas profundas do rio que ele tanto amava. Ele não buscava ouro ou reconhecimento nos salões de poder, encontrando sua verdadeira riqueza nos manuscritos de folhas de palmeira e nas discussões filosóficas ao entardecer. Meira cresceu cercada por livros que cheiravam a tempo e verdade, aprendendo que a gramática do sânscrito era a linguagem dos próprios deuses. Ela era a luz dos olhos dele, uma discípula brilhante que prometia levar adiante a tocha do conhecimento para as próximas e futuras gerações. A vida em Varanasi era um ciclo harmonioso de orações, estudos e simplicidade, onde o tempo parecia obedecer a leis diferentes das do resto do mundo. No entanto, a roda do karma gira de formas que nenhum mortal pode prever ou evitar com sua inteligência limitada. Uma doença súbita e devastadora atingiu o Pandit, drenando suas forças e as parcas economias que a família guardava para o futuro da jovem. Meira viu o homem que era seu pilar de força tornar-se frágil como uma folha seca, levada pelo vento impiedoso do destino. Para custear os tratamentos médicos caríssimos e manter a dignidade da casa, eles foram forçados a recorrer a agiotas sem escrúpulos da região. O dinheiro que parecia uma salvação temporária logo se transformou em uma corrente de ferro que apertava o pescoço da família a cada dia. O Pandit, sentindo o peso da dívida e da honra manchada, definhava mais pela tristeza do que pela própria enfermidade que o consumia. Mira segurava suas mãos trêmulas, prometendo que faria qualquer sacrifício para limpar o nome da linhagem e pagar cada rúpia devida àqueles homens cruéis. Quando o pai finalmente partiu, as chamas de sua pira funerária em Manikarnika Ghat pareciam consumir também todos os sonhos acadêmicos de Mira.
Ela ficou sozinha com um fardo imenso, cercada por credores que não respeitavam o luto e exigiam o pagamento imediato sob ameaças terríveis, com o coração em frangalhos. Ela tomou a decisão dolorosa de vender a pequena biblioteca do pai e partir para a metrópole distante de Mumbai. Ela esconderia sua inteligência sob o disfarce de uma simples faxineira para sobreviver e cumprir sua promessa de honra e redenção. Mumbai foi um choque de realidade frio e impessoal para alguém que fora criada na espiritualidade vibrante e acolhedora da cidade sagrada de Varanasi. Ninguém nas mansões luxuosas se importava se ela sabia recitar os Upanishads ou se compreendia as nuances complexas da filosofia vedântica. Para seus empregadores, ela era apenas mais um par de mãos para esfregar o chão e limpar os resíduos de vidas que ela não compreendia. Mira aceitou sua nova realidade com uma resignação santa, transformando cada tarefa braçal em um ato de meditação e de serviço devocional silencioso. Ela guardava seus livros em um pequeno baú de metal debaixo de sua cama, em um quartinho úmido na periferia da cidade grande. À noite, quando o corpo doía pelo esforço físico exaustivo, ela lia algumas páginas à luz de uma vela trêmula para não esquecer quem era. Aqueles momentos eram sua única conexão com o mundo de luz que ela fora forçada a deixar para trás por causa da pobreza. O pó de Mumbai cobria sua pele, mas ela não permitia que ele penetrasse em sua alma, que permanecia pura como o lótus na lama. Muitas vezes, Meira ouvia as conversas arrogantes de Arjun Mehra e seus amigos sobre o progresso e a inutilidade das velhas tradições da Índia. Ela sentia uma tristeza profunda ao perceber como eles eram ricos em posses, mas desesperadamente pobres em termos de significado e paz interior. A arrogância dele era uma ferida aberta que ele tentava cobrir com relógios caros e carros velozes que nunca o levariam a lugar nenhum realmente importante. Ela orava por ele em segredo, pedindo que a luz do conhecimento um dia pudesse tocar aquele coração tão endurecido pela ganância. A ocultação de sua sabedoria era um escudo que a protegia de mais humilhações, pois sabia que ninguém acreditaria em uma faxineira erudita. Em uma sociedade dividida por castas e classes, a inteligência de uma mulher pobre era vista como uma anomalia perigosa ou uma piada sem graça. Mira preferia o silêncio e a invisibilidade, realizando seu dharma sem esperar reconhecimento ou aplausos daqueles que não podiam enxergar além das aparências. Ela sabia que o verdadeiro valor de um ser humano está no que ele oferece ao mundo quando ninguém está olhando ou vigiando. Cada rúpia que ela economizava era enviada para Varanasi para pagar os juros da dívida que ainda assombrava o nome de seu falecido pai. Ela comia o mínimo necessário, vestia saris velhos e evitava qualquer luxo para que a honra da família fosse restaurada o mais rápido possível. Sua vida era um hino de sacrifício, uma prova viva de que o amor e o dever são forças mais poderosas do que o egoísmo. Meira não se via como uma vítima, mas como uma guerreira espiritual lutando uma batalha invisível nos campos de batalha da modernidade. O encontro com Arjun na noite da tradução fora o momento em que esses dois mundos colidiram de forma inevitável e barulhenta. Quando ele a desafiou, ela sentiu o espírito de seu pai sussurrando em seu ouvido, encorajando-a a não permitir que a palavra sagrada fosse profanada. O choque no rosto do milionário foi a confirmação de que a verdade possui um poder que nenhuma conta bancária pode jamais igualar. Mira não buscava humilhá-lo, mas sim mostrar que a sabedoria é uma herança universal que não pertence apenas aos que podem pagar por ela. Enquanto limpava a cozinha naquela noite, as lágrimas finalmente caíram, lavando o cansaço e a dor que ela vinha acumulando há tantos anos difíceis. Ela sentia falta do pai, do rio e da paz, que só o conhecimento verdadeiro pode proporcionar ao espírito cansado da busca incessante. No entanto, ela sentia que algo havia mudado na estrutura do universo e que o karma estava começando a equilibrar a balança novamente. Ela estava pronta para o que quer que viesse a seguir, protegida pela armadura invisível de sua fé e de sua integridade moral inabalável. Arjun
em sua torre de marfim. Não conseguia apagar a imagem daquela mulher, traduzindo o sânscrito com tamanha perfeição e profundidade emocional. Ele sentia que sua vida inteira fora baseada em uma mentira conveniente e que ele era o verdadeiro mendigo naquela relação de poder. A voz de Mira continuava a ecoar em sua mente, derrubando as paredes de sua autoconfiança excessiva e revelando o vazio de seus propósitos egoístas. O milionário começava a perceber que a faxineira tinha algo que ele desejaria ter mais do que qualquer sucesso financeiro no mundo. A noite de Mumbai era longa e cheia de sussurros. Mas para Mira, ela trazia uma estranha sensação de alívio e de encerramento parcial. Ela havia falado sua verdade e, ao fazer isso, havia recuperado uma parte de sua identidade que estava escondida sob as cinzas da necessidade. O passado em Varanasi não parecia mais tão distante ou doloroso, mas sim uma fonte de força para enfrentar os desafios do presente. Ela sabia que a jornada de Arjun estava apenas começando e que ela seria o farol que o guiaria através da tempestade. Longadali. O rio Gange continuava seu fluxo eterno, indiferente às ambições e sofrimentos dos homens que habitavam suas margens ou cidades distantes. Meira sentia essa conexão fluindo através de suas veias, dando-lhe a coragem necessária para continuar sua caminhada solitária em direção à libertação final. O Dharma não era um fardo, mas uma bússola que a guiava através do caos urbano de uma Índia em rápida e violenta transformação social. Ela era a prova de que, mesmo na escuridão mais profunda, uma pequena lâmpada de sabedoria pode iluminar o caminho. O sol que nasceria no dia seguinte não encontraria a mesma Mera e nem o mesmo Arjun Mera que haviam começado o dia anterior. Uma semente fora plantada no solo fértil do sofrimento e da revelação. E o fruto dessa semente mudaria o destino de ambos para sempre. A história de sacrifício de Mira estava prestes a se tornar a ponte pela qual um homem perdido encontraria o caminho de volta para casa. E acima, o eco do Gange começava a ser ouvido nas salas de mármore de Mumbai, transformando o silêncio em uma canção de esperança. A cobertura de Arjun estava repleta de fumaça de charutos caros e o som estridente de risadas forçadas. Homens em ternos de grife e mulheres cobertas de joias ostentavam sua riqueza como escudos contra a realidade das ruas lá embaixo. O champanhe fluía como um rio de ouro, alimentando egos que já eram vastos demais para o espaço físico da sala. Entre eles, Arjun Mehra era o centro das atenções, o mestre de cerimônias de um teatro de vaidades, onde a compaixão era uma moeda sem valor algum no mercado daquela elite. Arjun segurava um copo de uísque envelhecido, sentindo o calor do álcool nublar seu julgamento, mas aguçar sua crueldade latente. Naquela tarde, ele recebera um rolo de pergaminho de um investidor japonês que desejava testar sua sofisticação cultural. O investidor afirmara que aquele texto continha o segredo da prosperidade eterna. Mas Arjun via apenas símbolos arcaicos e inúteis. Ele desprezava a sabedoria que não pudesse ser convertida em algoritmos de lucro imediato. Para ele, o passado era um cadáver que deveria ser enterrado sob o concreto dos novos arranha-céus de Mumbai. Mira circulava entre os convidados, recolhendo copos vazios com uma discrição que a tornava quase invisível para aquela multidão barulhenta. Seus olhos baixos evitavam o contato direto, mas seus ouvidos não podiam ignorar a vulgaridade das conversas sobre milhões e desdém pelos desfavorecidos. Ela sentia o peso do pergaminho sobre a mesa de centro, emanando uma energia que parecia estranha àquele ambiente estéril e frio. Para ela, aquelas letras eram vivas, enquanto para os presentes eram apenas decoração. Ela mantinha seu silêncio sagrado, cumprindo seu papel com uma paciência que beirava o divino. De repente, Arjun sentiu um impulso perverso de humilhar a mulher que o desafiara silenciosamente na noite anterior com seu olhar profundo. Ele queria provar a si mesmo e aos seus amigos que a suposta inteligência de Mira era apenas uma ilusão ou uma coincidência irritante. Como um gesto teatral, ele chamou a atenção de todos e apontou para a faxineira que estava prestes a se retirar. O silêncio caiu sobre a sala.
carregado de uma expectativa maligna. Enquanto os convidados se preparavam para um espetáculo de humilhação pública, coreografado pelo anfitrião. "Venha aqui, Mira!" ele gritou, sua voz arrastada pelo excesso de bebida, mas cortante como uma lâmina de aço temperado. Ela parou instantaneamente, o corpo rígido sob o sari, simples, sentindo todos os olhares cínicos convergindo sobre sua figura humilde e cansada. Arjun pegou o pergaminho antigo com uma mão descuidada e o jogou sobre a mesa de cristal, onde as letras em sânscrito pareciam gritar contra a negligência. Ele soltou uma risada seca que ecoou pelas paredes de vidro, desafiando a ordem natural das coisas, com sua arrogância desenfreada e cega. "Você, que limpa o chão e conhece o pó tão bem, diz ser tão esperta", ele começou, enquanto seus amigos trocavam olhares divertidos. "Traduza isso para nós agora. Mostre que sua mente não é tão vazia quanto o balde de água que você carrega o dia inteiro." O milionário riu novamente, esperando que o medo ou a ignorância fizessem Mira desmoronar diante da plateia sofisticada. Ele queria transformá-la em uma piada, um entretenimento barato para uma noite de tédio. A crueldade em seu rosto era um espelho de sua alma deformada pela riqueza excessiva. Os convidados começaram a cochichar, alguns com sorrisos de escárnio, outros com uma indiferença que era ainda mais dolorosa do que o insulto. Mira sentiu o sangue subir ao rosto, não por vergonha, mas por uma indignação santa que queimava em seu peito como o fogo sacrificial. Ela olhou para o manuscrito e reconheceu imediatamente a métrica do Anushtubiá, um ritmo que seu pai costumava cantarolar durante as manhãs em Varanasi. Era um texto sobre o Dharma e a inevitabilidade da justiça divina que nenhum homem, por mais rico que fosse, poderia escapar no fim. "O Senhor realmente deseja saber o que está escrito nestas linhas sagradas?" perguntou Mira, sua voz saindo clara e firme, cortante com o murmúrio da sala. Arjun ficou momentaneamente em choque com a falta de temor na voz da serva, mas logo recuperou sua postura de superioridade. "Claro, se você for capaz de ler algo além do rótulo dos produtos de limpeza", ele retrucou, provocando uma nova onda de risadas entre os presentes. Ele não percebia que estava abrindo a porta para uma verdade que destruiria as bases de sua própria existência arrogante e vazia. Meira aproximou-se da mesa com a solenidade de uma sacerdotisa, entrando em um santuário proibido para os impuros de coração. Ela não tocou no pergaminho, respeitando a sacralidade da caligrafia que falava de tempos em que a honra valia mais que a vida. Seus olhos percorreram as estrofes complexas, e cada palavra ressoava em sua alma como um trovão anunciando o fim de uma longa seca. Ela sentia a presença de seus ancestrais apoiando seus ombros, dando-lhe a força necessária para enfrentar o leão em sua própria toca de ouro e vidro. A tensão na sala era quase palpável, como uma corda esticada ao máximo antes de se romper violentamente. Arjun inclinou-se para a frente, o rosto vermelho pelo álcool, ansioso para ver a faxineira gaguejar e admitir sua derrota diante da alta sociedade de Mumbai. Ele acreditava firmemente que a educação era um privilégio de sua casta econômica e que Mira era apenas uma intrusa em seu mundo de conhecimento. O que ele não sabia era que a sabedoria da mulher à sua frente fora forjada no fogo do sofrimento e na pureza da devoção. Mira fechou os olhos por um breve segundo, invocando a imagem do rio Gange e a sabedoria de seu pai falecido. Quando os abriu, havia uma faísca de autoridade divina que fez alguns convidados se sentirem subitamente desconfortáveis em suas poltronas de couro. Ela começou a recitar o texto em um tom baixo, mas que preenchia cada canto da cobertura luxuosa com uma vibração ancestral e poderosa. O sânscrito fluía de seus lábios como uma canção celestial, silenciando os risos e transformando a atmosfera de deboche em um cenário de revelação espiritual e profunda. Ela traduziu o verso que falava sobre a transitoriedade da riqueza material e a ilusão do poder que cega os homens tolos. As palavras eram como chicotadas na alma de Arjun, que começava a perder o sorriso cínico à medida que o significado se tornava claro.
Mira explicava como o acúmulo de bens, sem a prática da caridade, era apenas um fardo que arrastaria o espírito para os abismos do renascimento doloroso. A sala, antes cheia de ruído, agora estava mergulhada em um silêncio sepulcral, onde apenas a voz da faxineira ousava existir e brilhar. Este manuscrito diz que o Senhor que se vangloria de suas torres está apenas construindo sua própria prisão de areia, continuou ela, olhando fixamente para Arjun. Os amigos do milionário desviavam o olhar, sentindo-se subitamente expostos em sua própria futilidade e falta de propósito real. O choque no rosto de Arjun era visível. Ele estava paralisado pela precisão da tradução e pela profundidade do comentário teológico que Mira oferecia sem esforço algum. A faxineira que ele pretendia humilhar acabara de se tornar sua juíza moral e intelectual diante de todos os seus pares. A humilhação que Arjun planejara para Mira voltou-se contra ele com uma força avassaladora, destruindo sua fachada de homem culto e sofisticado. Ele sentia-se nu diante daquela mulher pobre, cujas palavras possuíam uma riqueza que ele nunca poderia comprar em nenhum leilão do mundo ocidental. A raiva começou a substituir o choque, uma fúria impotente de quem vê seu império de mentiras ser ameaçado por uma verdade simples e inegável. Ele queria gritar. Queria expulsar lá. Mas suas cordas vocais pareciam presas pelo peso das verdades que acabara de ouvir de forma tão inesperada. Mira terminou sua tradução e deu um passo para trás, retomando sua postura de servidão silenciosa. Mas sua aura agora era de uma rainha em exílio. Ela não pediu desculpas nem buscou aprovação, pois sabia que o trabalho do Dharma estava cumprido naquela noite de ostentação. Os convidados começaram a se dispersar timidamente, murmurando desculpas esfarrapadas para sair daquele ambiente subitamente pesado e carregado de uma seriedade incômoda. Arjun permaneceu sentado, olhando para o pergaminho como se fosse uma serpente venenosa, pronta para dar o bote final, em sua garganta protegida por ouro. A festa que deveria ser uma celebração de sua glória transformara-se em um velório de seu orgulho ferido e exposto. Mira retirou-se para a cozinha, deixando para trás um rastro de dignidade que ofuscava o brilho dos lustres de cristal e dos espelhos caros. Ela sabia que as consequências de sua coragem seriam severas, mas seu coração estava leve, sentindo que honrara a memória de seu pai em território inimigo. A batalha entre o dinheiro e a alma fora travada. E pela primeira vez em sua vida, Arjun Mera sentiu o gosto amargo da derrota espiritual profunda. Sozinho na sala agora vazia, Arjun olhava para as luzes de Mumbai, sentindo-se pequeno e insignificante como nunca antes em sua trajetória de sucesso. O riso da faxineira, embora ela não tivesse rido, ecoava em seus ouvidos como uma sentença de morte para seu ego inflado. Ele percebia que toda a sua tecnologia e fortuna não podiam lhe dar a paz que emanava daquela mulher que limpava seu chão. O choque de sua resposta não foi apenas intelectual, foi um golpe direto no centro de seu ser, abalando as estruturas de tudo o que acreditava. O capítulo de sua vida como um milionário intocável chegara ao fim com as palavras de uma simples trabalhadora doméstica de origem humilde. Ele percebeu que a vida era um labirinto de causas e efeitos, e que ele estava perdido no corredor da vaidade absoluta. A noite avançava, mas o sono não viria para Arjun Mera, pois as sementes da dúvida haviam sido plantadas profundamente em seu terreno árido. Ele estava em choque, não apenas pela tradução, mas pelo espelho que Mera colocara diante de sua alma sombria e necessitada de luz e redenção. O destino agora movia suas peças com uma precisão matemática, preparando o terreno para a tempestade que estava por vir no horizonte financeiro de Arjun. Ele não sabia, mas sua queda já começara no momento em que ele desprezara o sagrado em favor do profano e do efêmero. Mira, em seu pequeno quarto, orava pela alma de seu patrão, não por ódio, mas por uma compaixão que só os iluminados podem sentir. O palco estava pronto para o próximo ato dessa tragédia humana, onde o sofrimento seria o único professor capaz de ensinar a verdadeira sabedoria. As luzes da cobertura finalmente se apagaram,
Mas a escuridão no coração de Arjun era mais densa do que qualquer ausência de eletricidade ou luar. Ele sentia que algo antigo e poderoso o observava, cobrando as contas de uma vida gasta em busca de sombras e ilusões passageiras. O desafio fora lançado, e a resposta fora dada com a força de 1000 gerações de sábios hindus. Agora, restava apenas esperar pelo amanhã, onde as consequências de seus atos começariam a se manifestar de forma implacável e necessária para sua cura espiritual definitiva. O silêncio que se seguiu à voz de Mira era mais denso do que a névoa que frequentemente cobria o mar Arábico nas manhãs de inverno. Arjun permanecia estático, com os dedos apertando o cristal do seu copo até que as juntas ficassem brancas de tensão e medo. Seus convidados, antes barulhentos e cheios de si, agora pareciam sombras desbotadas diante da presença luminosa daquela mulher que eles rotularam como insignificante. O ar na cobertura luxuosa parecia ter sido sugado, deixando apenas o eco das palavras sagradas vibrando intensamente contra as paredes de vidro daquela torre de marfim. Mira não parou na tradução literal, pois sentia que o momento exigia uma verdade que transcendia o papel antigo e as tintas desgastadas pelo tempo. Ela olhou diretamente nos olhos de Arjun, ignorando a hierarquia social que os separava brutalmente, e começou a descrever a ruína reservada aos que constroem impérios sobre o sofrimento alheio. Suas palavras eram como chumbo quente, caindo sobre a consciência adormecida do milionário que sempre acreditara ser intocável pelas leis do universo. Ela falava de uma justiça que não podia ser comprada com rúpia ou qualquer influência política no mundo moderno. O texto antigo, conforme interpretado por Meira, falava de uma torre de marfim que desmoronaria quando o choro dos oprimidos atingisse o ápice do firmamento sagrado. Ela descrevia como as vigas de aço e os alicerces de concreto de Arjun eram, na verdade, frágeis diante do peso do karma acumulado em sua jornada ambiciosa. Cada transação desonesta e cada gesto de desprezo para com os necessitados haviam sido registrados no livro invisível da existência. Arjun sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Uma premonição terrível de que seu castelo de cartas estava seriamente ameaçado por forças invisíveis. Apesar do tremor interno, o orgulho de Arjun agiu como um mecanismo de defesa desesperado, tentando expulsar a luz da verdade com a escuridão do escárnio. Ele forçou uma risada, um som oco e sem vida, que apenas enfatizava sua vulnerabilidade diante das revelações daquela simples faxineira de Mumbai. Você tem uma imaginação fértil para uma serva. Mira, ele disse, tentando desesperadamente recuperar sua aura de comando e superioridade social. No entanto, sua voz falhou levemente no final da frase, traindo a insegurança profunda que agora habitava seu peito endurecido pela ganância desenfreada. Mira apenas inclinou a cabeça levemente, com uma compaixão que irritava Arjun mais do que qualquer insulto direto ou rebeldia aberta poderia fazer naquele momento crítico. Ela sabia que não precisava lutar contra as palavras dele, pois a semente da dúvida já havia sido plantada no solo fértil de sua vaidade. A verdade não precisava de defesa. Ela simplesmente existia, imóvel e eterna, como as montanhas do Himalaia, que guardavam os segredos dos deuses antigos. Ela recolheu seu material de limpeza, preparando-se para retornar à sua invisibilidade cotidiana, deixando o milionário sozinho com o peso do silêncio. As palavras no pergaminho pareciam agora chorar lágrimas de tinta, lamentando a cegueira de um homem que possuía tudo e, ao mesmo tempo, não possuía nada. Arjun olhou para o manuscrito com um misto de desejo e repulsa, sentindo que aquelas linhas eram tanto uma maldição quanto uma última oportunidade de salvação espiritual. A atmosfera da sala estava impregnada com o cheiro de incenso antigo, uma ilusão sensorial que transportava a alma para os templos de Varanasi. O luxo moderno da cobertura parecia subitamente vulgar e sem propósito diante daquela sabedoria ancestral revelada pela humilde serva. Os convidados de Arjun começaram a se retirar, evitando contato visual com o anfitrião, que agora parecia um estranho em sua própria casa. Eles sussurravam entre si,
sentindo o desconforto de terem testemunhado algo que não podiam compreender, com suas mentes voltadas apenas para o lucro financeiro. A festa havia terminado não com um brinde, mas com uma lição que nenhum deles desejava aprender sobre a fragilidade da vida. Arjun ficou sozinho, cercado pelos restos de uma opulência que agora parecia apenas um fardo pesado sobre seus ombros cansados e repentinamente muito solitários. Em sua solidão, ele tentou se convencer de que tudo aquilo fora apenas um truque de mira para ganhar alguma importância ou talvez um aumento salarial. Ele caminhou até a varanda, olhando para as luzes da cidade. Mas as luzes pareciam agora pequenos olhos julgadores, observando sua queda iminente no abismo. Onde antes ele via progresso, agora via apenas a exploração e o vazio existencial que ele mesmo ajudara a criar com tanta dedicação. As palavras de Meira sobre a torre de areia ecoavam incessantemente em sua mente, derrubando cada tijolo de sua convicção absoluta. Enquanto isso, na cozinha escura, Mira lavava os pratos com a mesma dedicação de quem realiza um ritual sagrado de purificação espiritual diante do altar. Cada gota de água que caía era como uma lágrima derramada por Arjun e por todos aqueles que haviam se perdido no labirinto da ganância material. Ela não sentia triunfo pela humilhação do patrão, apenas uma profunda tristeza por saber o quão doloroso seria o processo de despertar de uma alma tão adormecida. O Dharma agia através dela, mas o peso daquela responsabilidade era uma cruz que ela carregava com humildade. A noite avançava, e a cidade de Mumbai não parava de rugir, indiferente ao drama que se desenrolava naquela cobertura de luxo e desespero. Arjun sentia que o chão sob seus pés de mármore estava perdendo a solidez, como se o oceano estivesse subindo para engolir sua existência fútil. Ele pegou o manuscrito novamente, tentando encontrar uma falha na lógica de Mira. Mas quanto mais olhava, mais a verdade o sufocava com sua clareza impiedosa. O milionário percebeu que a faxineira era a única pessoa honesta em sua vida inteira de falsidades e de interesses comprados. O impacto daquela tradução foi um divisor de águas, marcando o início de uma transformação que Arjun ainda tentava resistir com todas as suas forças minguantes. Ele se sentia como um náufrago em um mar de incertezas, agarrado aos destroços de sua fortuna, enquanto a tempestade do karma se aproximava rapidamente no horizonte. Mira, por outro lado, estava em paz, tendo cumprido seu dever de ser o espelho, onde a alma de outro ser humano pôde finalmente se ver. O confronto entre a arrogância e a sabedoria havia deixado cicatrizes que apenas o tempo e a dor poderiam curar. De madrugada, o silêncio finalmente tomou conta do apartamento. Mas era um silêncio que gritava perguntas sem resposta para o coração atribulado do jovem milionário Arjun Mehra. Ele pensou em sua infância, nos valores que havia abandonado em nome de uma ambição que agora parecia oca e sem qualquer sentido real. A imagem de Mira, com sua dignidade inabalável e sabedoria ancestral, permanecia gravada em sua retina como uma acusação silenciosa e poderosa. Ele percebeu que o verdadeiro luxo não era possuir o mundo exterior, mas possuir a si mesmo e a própria paz de espírito interna. As palavras não apenas falavam, elas sentiam e sofriam, junto com os personagens daquela tragédia que se desenrolava nos altos de Mumbai. O sofrimento de Mira ao longo dos anos havia dado a ela a autoridade para falar daquela forma, transformando seu lamento em uma profecia inegável. Arjun, por sua vez, começava a entender que seu poder era uma ilusão frágil, sustentada por contratos e números que podiam desaparecer com um simples sopro do destino. O milionário estava em choque, não pela tradução em si, mas pela percepção de sua própria insignificância espiritual absoluta e definitiva. O manuscrito avisava que a queda não seria apenas financeira, mas uma desintegração total de tudo o que ele considerava importante em sua vida mundana. Meira vira isso com clareza, pois seus olhos haviam sido lavados pelas lágrimas de quem conhece o valor real de cada respiração e de cada ato de bondade. Arjun tentava fechar os olhos para o abismo, mas a voz de Mira continuava sussurrando as verdades que ele passara décadas
tentando ignorar com o ruído do sucesso. O destino estava batendo à sua porta, exigindo agora o pagamento de todas as dívidas morais acumuladas. A lua iluminava a sala de mármore, revelando as rachaduras invisíveis na alma de Arjun Mehra, enquanto ele permanecia sentado, olhando para o vazio do horizonte urbano. Mira já havia se retirado, mas sua presença ainda preenchia o espaço com uma gravidade que nenhum objeto caro poderia algum dia igualar ou substituir. O milhão que ele ostentava parecia agora uma piada de mau gosto diante da eternidade que as palavras de Miara haviam invocado naquela noite. O palco estava finalmente montado para o colapso inevitável que mudaria o curso de suas vidas para sempre naquele solo indiano. Ele lembrou-se do desprezo com que tratava as pessoas que lhe serviam, percebendo que cada uma delas carregava um universo de dor e sabedoria que ele ignorava deliberadamente. A arrogância que fora sua armadura agora era a sua prisão, isolando-o de qualquer conexão humana genuína e de qualquer esperança de redenção imediata. Meira não era apenas uma faxineira. Ela era o karma personificado, vindo cobrar o preço de sua negligência espiritual e de seu egoísmo desenfreado. O choque da resposta dela foi o primeiro terremoto que abalou os alicerces de sua vida de privilégios e de mentiras. O pergaminho continuava aberto sobre a mesa, as letras parecendo agora veias pulsantes de um organismo vivo que exigia atenção e respeito por parte do observador atento. Arjun sentia que se tocasse naquelas palavras, elas queimariam sua pele com o fogo da verdade que ele sempre temera enfrentar em sua jornada. A noite de Mumbai parecia prender a respiração, aguardando o próximo passo de um homem que descobriu ser o arquiteto de sua própria destruição iminente. O choro das palavras era, na verdade, o choro de sua própria alma, tentando desesperadamente escapar da tumba de ouro. Mira, em sua cama humilde, oferecia suas preces ao universo, não pedindo vingança, mas clareza para aquele que a ofendera com tamanha crueldade e ignorância. Ela sabia que a dor de Arjun estava apenas começando e que o caminho da purificação seria longo e cheio de obstáculos difíceis de superar. A sabedoria dela não era um fardo, mas uma luz que ela compartilhava generosamente, mesmo com aqueles que tentavam apagá-la com o vento da arrogância. O destino estava selado, e as engrenagens da vida continuavam a girar silenciosamente em direção ao inevitável ajuste de contas espiritual e moral. As sombras na cobertura pareciam ganhar vida, sussurrando os segredos que Arjun escondera até de si mesmo durante todos esses anos de busca incessante pelo poder. Cada objeto de arte caríssimo agora parecia uma testemunha muda de sua falência moral, rindo de sua incapacidade de entender o que realmente importava no fim das contas. O milionário sentia-se sufocado pelo luxo, desejando por um momento a simplicidade e a paz que vira nos olhos de Mira durante o confronto. Ele percebeu que a verdadeira escravidão era estar preso aos desejos mundanos que nunca poderiam ser satisfeitos ou acalmados. O amanhecer começou a pintar o céu de Mumbai com tons de cinza e laranja, trazendo consigo a realidade de um novo dia que Arjun não estava preparado para enfrentar. Ele sabia que as palavras de Mira não eram apenas um aviso, mas uma descrição precisa do que estava prestes a acontecer em seu império tecnológico. O choque inicial de sua resposta havia se transformado em uma angústia persistente, uma sombra que o seguiria em cada passo de sua queda necessária para a redenção. O fim de uma era de arrogância estava próximo, e o início de uma jornada de dor começava. O sol de Mumbai nasceu sob uma nuvem de incerteza que nenhum algoritmo financeiro de Arjun Mehra poderia ter previsto com precisão. Logo nas primeiras horas da manhã, as telas dos computadores em seu escritório começaram a brilhar com o vermelho sangue das ações em queda livre. O império tecnológico, que outrora parecia indestrutível como as montanhas, estava sendo atingido por uma investigação de fraude internacional que congelou todos os seus ativos instantaneamente. O silêncio nos corredores da empresa era mais ensurdecedor do que os gritos de pânico dos investidores que ligavam desesperadamente sem parar.
Arjun sentiu o chão desaparecer sob seus pés caros. Enquanto lia os relatórios que descreviam a desintegração rápida de sua fortuna pessoal e corporativa, aqueles que, na noite anterior, bebiam seu champanhe e elogiavam sua visão de futuro, agora não atendiam mais suas chamadas ou fingiam que nunca o conheceram. O isolamento social foi mais rápido do que a falência financeira, revelando a vacuidade das relações baseadas apenas na troca de favores e prestígio. A Torre de Areia, mencionada por Mira na tradução do manuscrito antigo, estava finalmente desmoronando diante de seus olhos arregalados e incrédulos. As autoridades chegaram à sua cobertura com ordens de busca e apreensão, transformando o santuário de mármore em um cenário de crime e desolação. Eles levaram documentos, computadores e até as obras de arte que ele tanto ostentava como símbolos de sua superioridade cultural. Arjun observava tudo de um canto da sala, sentindo-se um intruso em sua própria vida, privado do poder que definia sua identidade até então. Cada objeto removido parecia arrancar um pedaço de sua alma superficial, deixando um vazio doloroso que a riqueza não podia mais preencher ou esconder. No meio do furacão legal que consumia seu nome e sua paz, a figura silenciosa de Mira apareceu na porta da cozinha. Ela não trazia julgamento em seus olhos, nem a satisfação amarga de quem vê a profecia se realizar contra o opressor arrogante. Com seu balde e pano de sempre, ela começou a limpar os vestígios deixados pelos investigadores, movendo-se com a mesma calma que tivera em tempos de abundância. Enquanto o mundo de Arjun acabava em ruídos e manchetes escandalosas, Meira mantinha a ordem mínima necessária para que a casa não se perdesse no caos. Arjun, agora destituído de sua arrogância habitual, observava a faxineira com uma curiosidade desesperada, tentando entender de onde vinha aquela força tranquila e inabalável. Ele percebeu que ela era a única pessoa que não o abandonara no momento em que o dinheiro parara de fluir para as mãos dos gananciosos. Mira representava a estabilidade em um oceano de traições e volatilidade, uma âncora de dignidade em um porto que estava sendo destruído pela tempestade do karma. Ele sentiu uma vontade súbita de pedir perdão, mas as palavras ficavam presas em sua garganta seca pelo medo e pela vergonha. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de interrogatórios exaustivos e reuniões com advogados que cobravam fortunas apenas para adiar o inevitável fim. Arjun via sua conta bancária esvaziar-se enquanto o escândalo crescia na mídia, transformando-o no vilão preferido da opinião pública sedenta por justiça social. Ele não conseguia mais sair às ruas sem ser cercado por fotógrafos ou por pessoas que ele outrora desprezara. A solidão tornou-se sua única companheira constante nas noites em que o sono se recusava a visitar, seus olhos cansados de chorar por perdas materiais e de prestígio. Meira continuava a vir. Apesar de saber que Arjun provavelmente não teria como pagar seu salário no final do mês corrente, ela preparava chá de masala e o deixava na mesa de centro, sem dizer uma palavra, respeitando o luto dele pela vida que morrera. Ela via o homem orgulhoso transformar-se em um fantasma de si mesmo, vagando pelos cômodos vazios da cobertura que antes pulsava com festas fúteis. Para ela, aquele sofrimento era o fogo necessário para que a alma de Arjun pudesse ser purificada da escória da vaidade e da arrogância excessiva e cega. Em uma tarde chuvosa, Arjun sentou-se no chão frio, incapaz de suportar o peso de seus próprios pensamentos sombrios sobre o futuro incerto. Ila olhou para Mira, que espanava as prateleiras onde antes ficavam seus troféus e prêmios de tecnologia, agora todos confiscados ou vendidos. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou com a voz rouca, quebrando o silêncio que reinava na sala há horas. Ele esperava uma resposta sarcástica ou um pedido de demissão imediato. Mas Mira apenas parou seu trabalho e olhou para ele com uma serenidade que o desarmou completamente. O Dharma não depende de salários, Senhor Arjun, respondeu ela, com uma voz suave que parecia vir de uma profundidade espiritual inalcançável para ele. Ela explicou que seu dever era cuidar daquele espaço
enquanto ele ainda fosse sua responsabilidade. Independentemente da fortuna que ele possuísse ou não. Ela via nele não o Trielfu caído, mas um ser humano enfrentando as consequências de suas próprias escolhas passadas. O karma em ação. Arjun chorou pela primeira vez na frente dela. Um choro de alívio e de quebra definitiva da máscara de ferro que ele usara por tanto tempo. A crise financeira atingiu seu ápice quando a última de suas propriedades foi colocada em leilão judicial para pagar os credores e funcionários lesados. Arjun recebeu a notificação com uma calma que ele mesmo desconhecia. Como se a tempestade tivesse finalmente levado tudo o que era supérfluo e falso. Ele percebeu que as paredes de vidro da cobertura nunca o protegeram realmente das dores do mundo. Apenas o isolaram da verdade da vida. O cheiro de chuva que entrava pela janela aberta parecia mais doce do que qualquer perfume caro que ele comprara em Paris ou Nova York. Ele começou a ajudar Mira nas tarefas domésticas. Algo que teria sido impensável apenas algumas semanas atrás em sua antiga mentalidade de casta econômica. Ele descobriu a humildade no ato de lavar um prato ou de varrer o chão, sentindo a conexão com a terra que ele sempre negligenciara. Cada gesto de trabalho manual era uma oração silenciosa de arrependimento, um passo em direção a uma compreensão mais profunda da existência humana. Meira ensinava-o sem falar, apenas permitindo que ele participasse da simplicidade que era a essência de sua própria vida sofrida, mas digna e honrada. A notícia da queda de Arjun Mehra serviu de exemplo para toda a Índia corporativa. Um lembrete cruel de que a glória é passageira e volátil. Os jornais estampavam sua foto em tom depreciativo, mas ele não sentia mais a necessidade de lutar contra a imagem que o mundo tinha dele. Ele estava ocupado demais descobrindo o que restara de si mesmo sob os escombros do império que ele mesmo construíra com tanto egoísmo. A presença de Mira era o único raio de sol em um céu que permanecia cinzento e carregado de nuvens de incertezas e de julgamentos alheios. As noites eram as mais difíceis, quando o silêncio da casa era interrompido apenas pelos fantasmas das conversas passadas e das gargalhadas que agora pareciam vazias. Arjun lia o pergaminho em sânscrito que Mira traduzira, tentando encontrar conforto nas palavras que antes o aterrorizavam com sua clareza e autoridade. Ele percebeu que o manuscrito não era uma sentença de morte, mas um mapa para a vida eterna, um guia para sair da escuridão da ignorância. Ele começou a ver a beleza na justiça do karma, entendendo que cada dor era uma oportunidade de cura e de crescimento espiritual real. Meira contou-lhe sobre Varanasi, sobre a paz que sentia ao ver as luzes das lâmpadas de óleo flutuando no Gange sob o luar prateado. Ela descreveu a sabedoria de seu pai e como a pobreza nunca pôde tirar dele a riqueza interior que o sustentava nos momentos mais difíceis. Arjun ouvia como uma criança faminta por histórias de esperança. Percebeu que a verdadeira educação não estava nas universidades de elite, mas na experiência do sofrimento transformado em compaixão. Ele começou a admirar a mulher que ele antes tratava como mobília, vendo nela a sua única e verdadeira professora. Umria, um antigo rival de Arjun, veio visitá-lo para zombar de sua desgraça e oferecer um preço insultante por um objeto que ele ainda possuía secretamente. Arjun apenas sorriu e recusou a oferta. Não por orgulho, mas porque aquele objeto agora representava uma memória que o dinheiro não podia comprar ou substituir. O rival partiu confuso, incapaz de entender como um homem que perdera tudo parecia mais em paz do que quando estava no topo do mundo corporativo. Meira observava da sombra da porta, sentindo que sua missão de despertar aquela alma estava quase completa. O advogado de Arjun ligou com notícias de que ele poderia evitar a prisão se entregasse certas informações sobre seus antigos sócios, que também estavam envolvidos em corrupção. Arjun hesitou, não por lealdade aos traidores, mas porque não queria sujar suas mãos novamente com o jogo sujo da vingança e da manipulação política. Ele consultou Mira, que apenas disse que a verdade é o único caminho que leva à verdadeira liberdade do espírito e da mente. Ele decidiu contar tudo o que sabia, não para se salvar,
Mas para limpar sua consciência de todos os pesos passados, o processo de delação premiada foi doloroso e humilhante. Mas Arjun sentia que cada palavra dita era um tijolo removido da prisão que ele construíra ao redor de si mesmo. Ele enfrentou o desprezo de seus pares e a fúria dos poderosos com uma coragem que nascera da perda total de suas pretensões materiais e egóicas. Ele não buscava mais a absolvição dos homens, mas a paz com o Dharma que ele negligenciara durante toda a sua vida adulta em Mumbai. Mira permanecia ao seu lado, uma presença silenciosa e constante que lhe dava a força necessária para enfrentar tudo. No dia em que teve que deixar a cobertura definitivamente, Arjun carregava apenas uma pequena mala e o pergaminho em sânscrito que mudara sua percepção da realidade. Ele olhou para o mar pela última vez, sentindo uma gratidão estranha pela tempestade que o levara a encontrar a si mesmo na simplicidade do nada. Meira estava esperando no saguão, pronta para acompanhá-lo até a estação de trem, onde ele começaria uma nova vida longe das luzes enganosas da metrópole. O milionário não existia mais, restando apenas um homem em busca de redenção e de um novo propósito. Eles caminharam pelas ruas de Mumbai como iguais. Dois seres humanos unidos pelo destino e pela compreensão mútua da fragilidade e da beleza da vida. Arjun percebeu que as pessoas ao redor não se importavam mais com ele, e essa anonimidade era a coisa mais libertadora que ele já experimentara em anos. Ele não precisava mais sustentar uma imagem de sucesso ou de poder, pois a verdade de sua alma era agora seu único e verdadeiro tesouro. Mira sorriu para ele, um sorriso que continha a promessa de que o sol voltaria a brilhar novamente. A estação de trem estava lotada de pessoas, cada uma com sua própria história de dor e de esperança, tecendo a tapeçaria vibrante da Índia moderna e eterna. Arjun sentiu-se parte daquela multidão, não mais acima dela, mas integrado ao fluxo constante da vida que ele antes tentara controlar e manipular. O som dos trens e os gritos dos vendedores ambulantes eram a música de sua nova realidade. Uma sinfonia de humanidade que o acolhia de braços abertos e sem julgamentos. Ele estava pronto para deixar Mumbai e seguir os passos de Mira em direção à luz. Antes de embarcarem, Arjun entregou a Mira um envelope que continha o pouco dinheiro que ele conseguira salvar legalmente, pedindo que ela o usasse para quitar a dívida em Varanasi. Meira aceitou com lágrimas nos olhos. Percebeu que o ciclo de sofrimento de sua própria família estava finalmente chegando ao fim através da generosidade de um homem transformado. Eles se olharam com um respeito profundo, sabendo que suas vidas haviam se cruzado para que ambos pudessem encontrar a libertação e a paz interior. O trem apitou, anunciando que o tempo de partir havia chegado finalmente. A jornada, que começara com um insulto em uma cobertura de luxo, terminava em uma plataforma de trem, onde o milionário e a faxineira celebravam a vitória da alma sobre a matéria. Arjun sentou-se perto da janela, observando a paisagem urbana desaparecer, enquanto o trem ganhava velocidade em direção ao campo verdejante e calmo. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas tinha a certeza de que o karma o guiaria pelo caminho correto e necessário para sua evolução. A tempestade passara, e o que restara era a semente de uma nova vida. O trem serpenteava pelas planícies áridas da Índia Central, levando Arjun para longe das cinzas de seu antigo orgulho e em direção ao desconhecido sagrado. Sentado no banco rígido da classe econômica, ele observava as vilas rurais passarem como borrões de cores vibrantes e poeira dourada sob o sol poente. Ao seu lado, Mira permanecia em um silêncio meditativo, sua presença agindo como um bálsamo para a alma ferida do homem que antes gritava ordens. Ele percebeu que o ritmo lento dos trilhos era a trilha sonora perfeita para o seu despertar espiritual lento e doloroso. Conforme a noite caía sobre os campos de arroz, Meira começou a falar sobre a dívida que aprisionara sua família por décadas em Varanasi. Ela revelou que, durante os meses em que limpava o escritório de Arjun, ela tivera acesso a documentos que poderiam ter destruído sua defesa legal. No entanto, em vez de usar as provas para se vingar do homem
que a humilhava. Ela usou sua inteligência para corrigir silenciosamente as falhas contratuais. Ela protegera o milionário de uma sentença de prisão perpétua, sem que ele jamais suspeitasse da intervenção de sua humilde faxineira de Mumbai. Arjun ouviu o relato com uma mistura de assombro e vergonha. Sentindo-se pequeno diante da magnitude da generosidade daquela mulher que ele tanto desprezara, ele perguntou por que ela o ajudaria. Dado o tratamento cruel que recebera em suas mãos durante todo aquele tempo de servidão. Meira sorriu tristemente e explicou que a verdadeira sabedoria não busca retaliação, mas a interrupção do ciclo infinito de ódio e sofrimento. Ela vira em Arjun a centelha de uma alma perdida que precisava de um ato de misericórdia para finalmente encontrar o caminho de volta para casa. Ela então revelou o segredo mais profundo que guardava o pai de Arjun, fora o investidor implacável que causara a falência do Pandit Varma anos atrás. A conexão entre as duas famílias não era uma coincidência, mas um entrelaçamento kármico que esperava gerações para ser resolvido através da dor e do perdão. Arjun sentiu o peso da história de seu pai desabar sobre seus ombros, percebendo que sua fortuna fora construída sobre os alicerces do desespero de pessoas como Meera. A revelação foi um golpe devastador em sua já fragilizada percepção da própria honra familiar antiga. Eu poderia ter deixado você cair no abismo, Arjun, mas isso não traria meu pai de volta, nem limparia meu próprio coração das sombras, disse ela calmamente. Meera explicou que a escolha de salvá-lo fora seu ato final de libertação, uma maneira de transformar o veneno do passado no néctar da compaixão. Ela não queria que ele vivesse com a culpa, mas que compreendesse o poder transformador de um gesto desinteressado em um mundo egoísta. O milionário agora entendia que a verdadeira riqueza de Meera era sua capacidade de perdoar o imperdoável sem recompensa alguma. Eles chegaram à estação de Varanasi sob um céu estrelado, que parecia refletir a paz que começava a germinar no coração de Arjun Mehra. O cheiro de incenso e a umidade do Gange o envolveram como um abraço ancestral, prometendo uma purificação que nenhuma riqueza material poderia comprar. Meera o conduziu pelas ruelas estreitas e labirínticas, onde cada pedra parecia contar uma história de milênios de devoção e busca espiritual. Ele caminhava não mais como um mestre, mas como um peregrino humilde, pronto para aprender as lições que a cidade sagrada tinha para lhe oferecer hoje. No Ghat, onde as cinzas de seu pai foram espalhadas, Meera realizou um pequeno ritual de agradecimento pela jornada que os unira de forma tão trágica. Arjun observava as chamas das lâmpadas de óleo flutuando nas águas escuras, sentindo que suas próprias ambições fúteis estavam sendo levadas pela correnteza eterna do rio. Ele percebeu que o sacrifício de Meera fora a ponte pela qual ele escapara da morte espiritual completa e da solidão absoluta. A mulher que ele chamara de ninguém era, na verdade, o anjo da guarda que o resgatara do inferno da própria vaidade. Meera entregou a Arjun o manuscrito original que causara o confronto na cobertura, pedindo que ele o guardasse como um lembrete constante de sua fragilidade humana. Ela explicou que a sabedoria contida naquelas linhas era agora a bússola que ele deveria seguir para reconstruir sua vida sobre alicerces de verdade e serviço. Arjun aceitou o presente com mãos trêmulas, jurando que cada ato futuro de sua existência seria dedicado a honrar o perdão que recebera tão generosamente. O milagre da transformação estava completo, e o ex-milionário sentia-se, pela primeira vez, verdadeiramente livre de suas correntes. A revelação da identidade de Meera como a guardiã secreta de seu destino mudou a perspectiva de Arjun sobre cada interação humana que ele tivera. Ele compreendeu que a hierarquia social era uma máscara enganosa que escondia a verdadeira nobreza do espírito e a profundidade da inteligência emocional superior. Meera não era apenas uma vítima das circunstâncias, mas uma mestra da vida que soube usar sua dor como combustível para a iluminação alheia. Ele sentiu uma gratidão tão profunda que as palavras pareciam insuficientes para expressar o oceano de emoções que inundava seu peito naquela noite, calma
Enquanto caminhavam de volta para a pequena casa onde Mira crescera, Arjun viu o respeito com que os vizinhos a tratavam. Apesar de sua pobreza material, ela era a filha do sábio, a mulher que sacrificara tudo pela honra, e sua luz brilhava intensamente através das roupas simples e desgastadas pelo uso. Ele percebeu que a verdadeira influência não vem do poder político ou financeiro, mas do impacto positivo que deixamos nas almas daqueles que cruzam o nosso caminho. A lição final de Mira fora ensinada através do exemplo vivo de sua integridade moral inabalável. Arjun decidiu que permaneceria em Varanasi por um tempo, trabalhando para retribuir a comunidade e aprender os ensinamentos que antes ele ridicularizara com tanta arrogância. Ele usaria sua experiência técnica para ajudar a escola local, transformando suas habilidades em ferramentas de bem-estar para os jovens desfavorecidos da região sagrada. Mira aprovou sua decisão com um olhar de orgulho maternal, sabendo que o processo de redenção de Arjun estava apenas começando a dar seus primeiros frutos. A amargura do passado fora substituída por uma esperança renovada e por um propósito de vida muito mais elevado. A noite na cidade sagrada era vibrante com o som de sinos de templos e cânticos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Arjun sentia-se parte de um todo maior, uma pequena peça no grande quebra-cabeça do universo que ele antes tentara dominar sozinho. Ele agradeceu a Mira por não ter buscado vingança, percebendo que o ódio apenas teria perpetuado o sofrimento de ambas as famílias por mais gerações. O perdão era a única saída para o labirinto de dor que o karma de seus antepassados construíra com cuidado. Mira abriu o baú de seu pai e mostrou a Arjun os livros que ela estudara secretamente durante as noites solitárias em que trabalhava em sua mansão. Ela explicou como a lógica da gramática sânscrita a ajudara a entender a complexidade dos algoritmos que Arjun usava para acumular sua fortuna imensa. O conhecimento era uma arma que ela escolhera usar para a cura e não para o ferimento, demonstrando uma superioridade intelectual que deixava o milionário em estado de choque. Ele percebeu que fora cego para a genialidade que limpava seus tapetes e polia sua prataria fina. A vingança é um fogo que consome aquele que o acende, mas a compaixão é um rio que limpa as margens por onde passa. Sussurrou Mira suavemente. Ela contou como a sua decisão de ajudar Arjun a escapar da armadilha legal dos seus sócios fora o momento mais difícil de sua vida. Ela teve que lutar contra o desejo natural de vê-lo sofrer o mesmo destino que seu pai sofrera por causa da ganância dos Mehra. Ao escolher o caminho do Dharma, ela libertara não apenas Arjun, mas a si mesma de todas as mágoas acumuladas. Arjun inclinou-se diante dela em um gesto de humildade extrema, tocando seus pés em sinal de respeito profundo. Como manda a tradição indiana mais pura, ele reconheceu que Mira era sua verdadeira guru, a luz que o guiara através do vale sombrio da falência moral e da arrogância intelectual. O choque de suas revelações fora a dor necessária para que a crosta de seu ego pudesse finalmente rachar e permitir a entrada da luz divina. O destino de ambos estava selado por um laço de amizade e respeito que transcendia todas as barreiras de casta. As estrelas sobre Varanasi pareciam brilhar com uma intensidade nova, como se celebrassem a vitória da alma humana sobre as tentações mesquinhas do poder mundano. Arjun sentia que cada respiração era uma dádiva, cada momento uma oportunidade de reparar os erros cometidos em sua jornada de cobiça desenfreada e cega. Mira permaneceu ao seu lado, a guardiã silenciosa de um segredo que agora pertencia a ambos, unindo o passado de dor a um futuro de esperança. A jornada de sacrifício e redenção estava chegando ao seu ápice, preparando o terreno para o último capítulo. Ele perguntou sobre o dinheiro que ela recebera para pagar a dívida, e Mira explicou que a honra de sua família fora finalmente restaurada integralmente. No entanto, ela não usaria a quantia para viver no luxo, mas para reabrir a biblioteca de seu pai e oferecer educação gratuita. Arjun prometeu ajudá-la nesse projeto, dedicando sua vida e seu intelecto para garantir que nenhuma outra criança tivesse que sofrer a ignorância forçada pela pobreza extrema. A parceria entre o ex-milionário e a faxineira sábia
Era agora um símbolo de uma Índia que buscava justiça. A história de Mira era um testamento da resiliência do espírito humano diante da adversidade mais cruel e injusta que a vida pode apresentar ao homem. Ela provara que a verdadeira nobreza não está no sangue ou no saldo bancário, mas nas escolhas difíceis que fazemos quando temos o poder de destruir. Arjun sentia-se abençoado por ter sido o destinatário de tamanha misericórdia. Algo que ele sabia que não merecia por seus próprios méritos passados. O silêncio da noite em Varanasi era agora preenchido por uma paz que ele nunca imaginara ser possível alcançar. O sacrifício de Mira não fora apenas financeiro ou social. Fora o sacrifício de seu próprio ego em prol de um bem maior e mais duradouro. Ela ensinara a Arjun que a vida é um emaranhado de fios invisíveis que nos conectam a todos, e que ferir o outro é ferir a si mesmo. O milionário em choque agora era um homem em paz, pronto para enfrentar as consequências remanescentes de seus atos com dignidade. A luz da verdade brilhava nas margens do Gange, iluminando o caminho de volta para a essência espiritual que ambos compartilhavam. No final daquele capítulo de revelações, Meira e Arjun olharam para o horizonte onde o novo dia começava a dar os seus primeiros sinais de luz. Eles sabiam que os desafios ainda seriam muitos, mas que a força do perdão era inabalável diante de qualquer tempestade que o karma pudesse trazer. A faxineira e o patrão haviam se tornado companheiros de alma na longa e árdua estrada da evolução espiritual e da redenção moral. O silêncio entre eles era agora uma oração de gratidão, marcando o fim de uma era de escuridão profunda. Arjun contemplou o manuscrito, percebendo que cada curva daquelas letras era uma lição de resiliência que ele havia ignorado durante sua ascensão meteórica ao poder material. Ele se lembrou das vezes em que zombara da simplicidade das crenças de Mira, sem imaginar que aquela mesma fé era o que o mantinha seguro no meio do caos financeiro. O choque de descobrir que sua liberdade fora comprada com o silêncio e a astúcia de uma mulher que ele considerava invisível era a cura definitiva para sua arrogância. Ele estava finalmente pronto para renascer. Mira sorriu, sentindo que o peso de gerações de sofrimento finalmente se dissipava nas águas sagradas do rio que testemunhara o auge e a queda de tantos impérios. Ela sabia que a redenção de Arjun era também a sua própria vitória sobre as circunstâncias que tentaram esmagar sua dignidade e sua inteligência. Juntos, eles representavam a promessa de uma Índia onde o conhecimento e a compaixão poderiam triunfar sobre as divisões de classe e o ódio histórico. O sol nasce em Varanasi, trazendo consigo a certeza de que a luz da verdade é eterna. O primeiro raio de sol da manhã, em Varanasi, cortou a névoa espessa, iluminando os degraus de pedra dos ghats com um brilho alaranjado e místico. O som rítmico das orações e o toque dos sinos criavam uma sinfonia de devoção que parecia limpar as impurezas do mundo exterior. Arjun estava parado à beira da água, sentindo o frio do rio em seus pés descalços, uma sensação que ele nunca permitira a si mesmo experimentar em sua vida de luxo estéril. Ele não era mais o homem que comandava impérios. Ele era apenas uma alma em busca de paz. Ele olhou para as mãos, que agora carregavam calos do trabalho honesto e da ajuda prestada na reconstrução da antiga biblioteca do pai de Mira, onde antes brilhavam relógios de ouro caríssimos. Agora havia apenas a marca do sol e o resíduo do pó de livros antigos e sagrados. Arjun sentia uma leveza desconhecida em seu peito, uma ausência de peso que a riqueza nunca pudera proporcionar durante seus anos de glória materialista. O choque que ele sofrera na cobertura de Mumbai fora o golpe necessário para quebrar a casca dura de sua arrogância cega e cruel. Mira caminhava entre as prateleiras de madeira maciça, organizando os manuscritos que haviam sido recuperados com o dinheiro que Arjun devolveu à honra de sua linhagem. Ela não usava mais o uniforme de faxineira, mas mantinha a mesma simplicidade digna em seu sari de algodão. Agora, adornado pelo respeito de toda a cidade, a biblioteca do Pandit Varma não era apenas um prédio, mas um santuário de conhecimento que voltava a pulsar com a vida
e a sabedoria de gerações passadas. Mira olhava para cada livro como se estivesse reencontrando um velho amigo perdido na escuridão. Crianças da vizinhança, cujos pais mal podiam pagar pela alimentação básica, agora enchiam as salas da biblioteca, ouvindo atentamente as lições de sânscrito de Mira. Ela ensinava que a verdadeira educação é a chave para a libertação do espírito e a ponte para um futuro de dignidade e justiça. Arjuna observava da porta, sentindo uma pontada de remorso por todos os anos em que acreditara que a tecnologia era o único caminho para o progresso humano. Ele percebeu que o código da alma era muito mais complexo e vital do que qualquer programa de computador moderno. Ele dedicava suas tardes a ensinar matemática e lógica básica para os jovens, usando sua inteligência analítica para capacitar mentes que o sistema costumava ignorar deliberadamente. Arjuna descobriu que o sorriso de uma criança que finalmente compreende um conceito difícil valia mais do que qualquer bônus milionário que já recebera. Ele não buscava mais aplausos ou reconhecimento público, contentando-se com a gratidão silenciosa que emanava daquela comunidade humilde e resiliente. O ex-milionário aprendera que o serviço desinteressado é a forma mais elevada de riqueza que um homem pode acumular em sua curta vida. Ao entardecer, Mira e Arjuna costumavam sentar-se à beira do Ganges, observando o fluxo eterno das águas que testemunharam o nascimento e a morte de incontáveis civilizações. Eles falavam sobre o karma, não como uma punição, mas como um mestre severo e justo que guia cada alma em direção à luz necessária. Mira revelou que seu pai sempre soube que o destino traria ao filho do homem que o arruinara de volta para buscar perdão e cura. Arjuna ouvia em silêncio, aceitando que cada evento de sua vida fora meticulosamente planejado pelas forças invisíveis do universo. A imagem de Arjuna rindo da faxineira, em sua cobertura luxuosa, agora parecia pertencer a uma vida anterior. Um sonho distorcido, do qual ele finalmente acordara. O choque que sentira com a resposta de Mira fora a semente que florescera em sua transformação espiritual e humana completa naquela terra sagrada. Ele compreendeu que a vida é um espelho que reflete nossa própria ignorância, até que estejamos prontos para enxergar a verdade absoluta. O milionário que pensava ter tudo descobriu que o seu vazio interior era o que o tornava verdadeiramente pobre diante da eternidade divina. O manuscrito em sânscrito, que outrora fora um objeto de escárnio e humilhação, agora ocupava o lugar de honra na mesa central da biblioteca restaurada. Suas palavras continuavam a brilhar com uma verdade que transcendia o tempo e as flutuações voláteis dos mercados financeiros globais e modernos. Meira traduzira cada verso para os alunos, mostrando que a honra e o sacrifício são as moedas que compram a paz duradoura e a libertação do ciclo de dor. Arjuna lia aquelas linhas todas as manhãs, sentindo que elas eram o ar que permitia aos seus pulmões respirarem novamente. As feridas do passado estavam cicatrizando, deixando para trás apenas a sabedoria que nasce da dor superada com dignidade e com a ajuda da compaixão mútua. Mira vira o nome de seu pai ser honrado novamente. E Arjuna vira sua própria alma ser resgatada do abismo da vaidade e do egoísmo. Eles eram agora os guardiões de um legado de luz, provando que o amor e o perdão podem vencer as barreiras mais impenetráveis da sociedade humana. A Índia eterna continuava a girar, indiferente aos impérios que sobem e descem, mas atenta aos corações que buscam a verdade. As luzes das lâmpadas de óleo começaram a flutuar no rio, criando um caminho de fogo sobre as águas sagradas sob o luar de Varanasi. Arjuna olhou para Mira e viu nela não a faxineira de Mumbai, mas a manifestação da sabedoria divina que o salvara da destruição total. Eles sabiam que a jornada da vida continuaria com seus desafios e alegrias, mas que agora possuíam a bússola correta para navegar em qualquer oceano. A história do milionário e da faxineira terminava ali, onde o rio encontra o céu e a alma finalmente encontra o seu lar eterno. O silêncio final caiu sobre os Ghats, trazendo consigo uma paz que as palavras são incapazes de descrever plenamente em toda a sua profundidade e beleza.
Arjun fechou os olhos e sentiu a presença de seu pai e do Pandit Varma unidos em um abraço de reconciliação além do tempo. A roda do karma havia completado sua volta, transformando a tragédia em uma canção de esperança para todos os que sofrem na escuridão. A luz de Varanasi brilhava intensamente, iluminando o caminho de dois seres humanos que descobriram que a maior riqueza é ser verdadeiramente livre e íntegro. O sol finalmente se pôs, mas a chama no coração de Arjun Mehra permanecia acesa, alimentada pela gratidão e pelo conhecimento compartilhado com Mira. Ele não desejava mais voltar para a vida de concreto e vidro de Mumbai, preferindo a poeira sagrada de Varanasi e a companhia da verdade. A faxineira ensinara ao milionário que o segredo da vida não está no que acumulamos, mas no que temos a coragem de deixar para trás. A resposta dela, que um dia o deixou em choque. Agora era a canção de ninar que acalmava todos os seus antigos medos, com o coração transbordando de uma serenidade que ele jamais imaginou alcançar. Arjun agradeceu mentalmente a cada gota de sofrimento que o trouxera até aquele momento de revelação. Ele sabia que sua missão era agora perpetuar a luz que Mira acendera em sua consciência obscurecida pela ganância do mundo moderno. Mira, ao seu lado, sorria com a tranquilidade de quem cumpriu seu dharma e restaurou o equilíbrio de uma linhagem inteira através do amor. Eles eram a prova viva de que a alma humana é indestrutível e que a redenção é um presente disponível para todos os corações humildes. A história se espalharia pelas margens do Gange como uma lenda moderna sobre a vitória da sabedoria, sobre a arrogância e da compaixão sobre o ódio cego. Viajantes e peregrinos ouviriam falar do homem que trocou seu ouro pelo conhecimento e da mulher que limpou o chão para salvar uma alma perdida. O legado de Mira e Arjun permaneceria vivo na biblioteca e nos olhos das crianças que agora sonhavam com um mundo mais justo e equilibrado. O milionário não ria mais com desdém, pois agora ele compreendia a piada divina da existência que valoriza apenas o invisível. Acima, sob o manto protetor da noite estrelada da Índia, o ciclo de dor foi quebrado para sempre pela força inabalável de um perdão genuíno e transformador. Arjun e Mira caminharam juntos em direção à biblioteca, prontos para um novo dia de serviço, aprendizado e amor incondicional por todas as criaturas vivas. O som do rio era agora um sussurro de aprovação, ecoando a verdade eterna de que o bem sempre prevalecerá sobre a ignorância e a vaidade humanas. A jornada terminava em luz, onde o fim era apenas o começo de uma vida plena de significado e de paz espiritual. O prédio da biblioteca, outrora em ruínas e esquecido pelo tempo, tornara-se o coração pulsante da aldeia, atraindo estudiosos de todas as partes da Índia. Arjun usava seus conhecimentos de gestão para organizar um sistema de bolsas de estudo que permitia aos talentos escondidos na pobreza florescerem livremente. Ele via o rosto de Mira refletido em cada jovem estudante que lia com sede de conhecimento e esperança por dias melhores e mais justos. A riqueza que ele perdera em Mumbai fora reinvestida na única moeda que nunca sofre desvalorização, o potencial infinito da mente humana focada no bem comum. Os aldeões agora olhavam para Arjun com um respeito que ele nunca sentira nos salões luxuosos de sua vida anterior, como um grande magnata da tecnologia. Ele era chamado de Irmão Arjun, um título que carregava mais honra para ele do que qualquer cargo de CEO que ocupara anteriormente. Mira continuava sendo sua guia, a mestra silenciosa que o lembrava diariamente da importância de manter o ego sob controle constante e vigilante. Eles haviam construído não apenas uma escola, mas um refúgio contra a tempestade da modernidade fria que ameaçava apagar as tradições sagradas da alma indiana. Todas as madrugadas, Arjun sentava-se para meditar antes do nascer do sol, mergulhando no vazio que antes o aterrorizava com sua falta de posses materiais. Ele descobriu que, na ausência de ruído e de ambição, a voz da consciência fala com uma clareza que nenhum conselho de administração poderia igualar. O choque de sua queda financeira
fora a cirurgia necessária para remover o câncer da vaidade que consumia sua capacidade de amar e de servir. Ele se sentia imensamente grato a Mira por ter tido a coragem de ser o espelho cruel que revelou sua própria feiura espiritual oculta. Mira abriu o manuscrito em sua última página, revelando um verso que ela ainda não havia compartilhado com Arjun durante a longa jornada desde a grande metrópole. O verso dizia que o verdadeiro mestre é aquele que consegue enxergar a divindade no coração do seu pior inimigo e transformá-lo através do amor. Arjun sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto ao perceber que Mira personificara cada palavra daquela profecia antiga com sua própria vida de sacrifício. Ele beijou as mãos calejadas da mulher que o salvara, reconhecendo nela a manifestação mais pura da sabedoria que o mundo tanto necessita hoje. A vida seguia seu curso natural, como o Gange, que nunca para de fluir em direção ao mar, levando consigo os restos mortais e os sonhos dos homens. Arjun e Mira sabiam que o tempo deles na Terra era apenas um breve momento na eternidade do Dharma, mas que sua união deixaria uma marca eterna. Eles haviam provado que o karma não é uma sentença de morte, mas um convite amoroso para a evolução e para a reparação de todos os erros do passado. O milionário e a faxineira eram agora símbolos de uma humanidade que renasce das cinzas do orgulho ferido e curado. No horizonte, as estrelas começaram a empalidecer diante da aproximação de mais um amanhecer radiante e cheio de promessas de paz para a cidade sagrada de Varanasi. Arjun e Mira caminharam lado a lado em direção ao templo, prontos para oferecer suas preces de gratidão pelo caminho percorrido com tanta dor e beleza. O choque da resposta dela fora o início de uma sinfonia de redenção que agora ecoava em cada átomo do ser transformado de Arjun Mera. A história terminava em uma luz dourada, onde não havia mais senhores ou servos, apenas almas livres, navegando na eternidade infinita da luz.